Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre 4 livros que eu li recentemente, 4 livros que eu gostei, uns mais do que outros, mas acho que são 4 leituras que eu recomendo de qualquer forma. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse é um livro super famoso, é quase como, sei lá, um clássico moderno. Ele conta a história do nosso protagonista aqui, o Charlie. Ele tem ali próximos dos seus 20 anos, ele é um jovem aí. E ele tem uma deficiência intelectual, de certa forma. Então ele tem muita dificuldade de escrever, de falar, de se expressar. Ele tá atrasado, vamos dizer assim, em relação aos outros jovens da sua idade. Com QI abaixo, né, que é o que os cientistas chamam ele aqui. E ele participa de um experimento para elevar o QI dele. Então esse livro ele é contado por relatos. Então nos primeiros relatos você percebe que o Charlie ele escreve errado, ele escreve coisas que não fazem sentido. É até difícil de ler, porque tem muito erro de ortografia. Mas conforme o livro vai passando e ele vai ficando mais inteligente, entre aspas, aqui, você vai vendo que a escrita vai melhorando, vai deixando a leitura mais rebuscada. Então, assim, ele vai se tornando mais inteligente. E tem alguns prós e contras aqui. Então, prós é porque ele, de fato, vai se tornando mais inteligente, ele entende o redor da vida dele. E o contra é exatamente o redor da vida dele, porque ele sofreu bullying a vida inteira, a família dele não aceita ele, e conforme ele vai evoluindo, vamos dizer assim, entre aspas, ele começa a perceber essas coisas negativas. Então fica naquela dubialidade de ele percebe ser um cara feliz, mas com essa deficiência intelectual, ou ele percebe ser um cara mais inteligente, mas entender essas coisas horríveis da vida dele. Então, é um livro bem triste, é um livro forte, assim, com um final bem impactante. Eu acho que no meio ele se perde um pouco ali, eu acho que poderia ser até um pouco mais curto, pra mensagem ser mais forte, mas de certa forma, super recomendo. É difícil de ler, assim, tem passagens bem complexas, e chama Flores para Algernon, porque além dele, também tem um ratinho de laboratório que chama Algernon, que tá passando por esses mesmos experimentos. Então o rato tinha uma dificuldade de passar por um labirinto, ele passa por esse experimento e ele se torna mais inteligente. E aí como é que ele e o rato são comparáveis, assim, tem uma metáfora legal. Então assim, recomendo, mas tem esse problema ali no meio do livro, eu achei que poderia ser um pouco mais rápido, tá? O segundo livro que eu vou falar aqui é A Canção de Aquiles. Esse aqui também é um super clássico, mega hypado, assim, todo mundo fala muito desse livro. Eu gostei, mas eu esperava mais, talvez, pelo hype. Eu acho que eu esperava uma coisa um pouco diferente, mas, de certa forma, é um bom livro. A história é do Patroclus, na época da Grécia, que, enfim, na lenda de Aquiles ali. Ele é um príncipe de uma casa um pouco menor, aqui da Grécia, e ele acaba, enfim, matando uma pessoa, então cometendo um assassinato ali de uma forma sem querer ele acaba matando um menino ali, e ele é exilado do reino dele, e ele vai ser como se fosse um servo do reino de Aquiles aqui, né? E nesse momento, enfim, tá rodando uma guerra ali importante, o Aquiles vai servir para essa guerra, o Patroclus vai com ele, e eles acabam formando aqui uma amizade, e futuramente mais do que uma amizade, vamos dizer assim. Eu gosto muito do desenvolvimento deles dois, eu acho bem bonito ali como eles têm essa relação, mas o Aquiles, em específico, me irritou bastante nesse livro, então, em certos momentos eu não torcia tanto assim para o casal. Mas é um livro bem legal, e também acho que tem uma coisa importante, é que desde o começo do livro, a gente sabe que o Aquiles vai morrer. Então tem uma profecia muito forte que fala que o Aquiles vai morrer, e ele e o Patroclus Aquiles tentam fugir dessa profecia. Como é que eles vão fazer para evitar que isso aconteça? Então, é um livro bem legal, tem umas mensagens importantes, o final até me pegou de surpresa aqui. Então recomendo, só acho que não merece tanto esse hype que as pessoas falam tanto ali. Eu acho que tem outros livros com temáticas parecidas que talvez eu recomendasse mais, tá? O terceiro que eu li chama If We Were Villains, ou Se Fôssemos Vilões, em português, também já tem aí, da M.L. Real aqui. Eu gostei muito desse livro. Esse livro tem uma temática de que eles chamam de Dark Academia. Então, são 9 jovens, aqui conta do passado e do presente. No passado, são 9 jovens que estão no último ano da Faculdade de Artes, mais especificamente de teatro. Então, assim, em várias passagens desse livro aqui, eles estão encenando peças de Shakespeare, então é muito voltado para Shakespeare. Para quem gosta, tem várias referências. E aí mostra eles encenando Romeu e Julieta, Hamlet, enfim, entre outras. E mostra um pouco a história desses 9 jovens, assim, são 9 amigos, acontece uma tragédia em certo momento desse livro, eu não vou falar o que, porque é spoiler, é quase na metade do livro.
e como é que cada um desses jovens vão lidar e como cada um deles tem algum tipo de envolvimento. Então, é muito legal, porque em certo momento eles estão encenando Shakespeare ali, e muito do que eles estão mostrando como personagens reflete a vida real, na verdade, assim. Então, é uma dualidade, assim, bem legal, bastante interessante de acompanhar. E no presente, o nosso protagonista aqui, Charlie, também é o nome dele, ele foi preso pelo que aconteceu no passado, a gente não sabe ainda no começo do livro, mas ele tá sendo solto da prisão depois de 10 anos, e ele vai explicar pra gente exatamente o que aconteceu ali nesse passado. Então é muito bom, gostei muito. Tem uma questãozinha com o final, mas de qualquer forma eu acho que é super bem escrito, assim, me envolveu desde o começo e super recomendo a leitura. E o último livro, que pra mim é de longe o melhor, assim, eu achei muito bom mesmo, é Gente Ansiosa, ou Anxious People, aqui. Cara, esse livro foi muito bom. É um livro até um pouco complexo de explicar, mas vou tentar, vamos lá. A história é de um ladrão, é um ladrão aqui que tem suas questões, é uma pessoa do bem, mas tá precisando ali desse dinheiro desesperadamente. Ele vai roubar um banco. Quando ele chega nesse banco, dá um problema ali, a polícia vai pegar ele foge e entra numa exposição de apartamento. Então, como se fosse um decorado, assim. Ele entra nessa exposição de apartamento, tem em torno ali de umas 10 pessoas, mas não lembro exatamente o número de pessoas, mas tem umas 10 pessoas nessa exposição. Ele acaba rendendo todo mundo, fechando a porta e tratando com todo mundo como refém. Beleza. A partir disso, a gente tem um pai e um filho, os dois policiais que estão investigando esse ladrão, né, esse caso. E é muito legal a interação desse pai e filho. Então, como o pai é um cara muito mais velho, mas muito mais experiente, e como o filho é mais novo, né, mas é muito mais ágil, então tem muito mais malícia, assim, ele consegue entender as coisas muito mais rápido do que o pai. Então, a interação do pai e do filho é muito legal. E, principalmente, a interação das pessoas nesse apartamento decorado. Então, a gente tem 3 casais e 2 solteiros, se eu não me engano. Então, a gente tem um casal de lésbicas, que uma delas tá grávida e elas estão, enfim, descobrindo a vida. A gente tem um outro casal de pessoas mais velhas, que compram vários apartamentos e vendem os apartamentos e fazem isso como um estilo de vida. A gente tem uma solteirona aqui, que tem um mega trauma do passado. E, assim, esse livro é um livro de personagens, e a gente acaba aprofundando muito a história de cada um deles. Eles têm algumas histórias que se cruzam, então é engraçado como eles todos estão no mesmo lugar. E é uma história de personagens, então mostra como a gente é muito ansioso, como a gente é egoísta, como a gente pensa muito na gente quando a gente vai tomar uma decisão, seja comprar um apartamento, ou por que essas pessoas estão ali. É um livro muito legal, aprofunda bastante na história de cada um, mostra como a gente tá numa sociedade completamente fadada, e que ninguém tá bem. Basicamente, essa é a mensagem do livro, mas que como ninguém está bem, se a gente se unisse de certa forma, a gente conseguiria viver uma vida melhor. Enfim, não vou entrar muito no detalhe, porque é legal ir sem saber muita coisa mesmo, mas é um livro que me surpreendeu muito e me trouxe boas mensagens. Então, recomendo muito, tá? Esses foram os 4 livros aí que eu li mais recentemente. Tem outros livros pra trazer pro canal, me falta tempo. Mas enfim, é isso. Comentem aqui embaixo pra gente manter a conversa rodando. E estamos aí. Obrigado!